Como a professora estava falando, que os satélites artificiais ficam lá no espaço, aonde os astronautas levam para que esses satélites artificiais possam nos auxiliar com o GPS, com muitas outras coisas. A internet, os canais de televisão, e são todos e muito mais que a gente possa imaginar são orientados por esses satélites que ficam lá no espaço. Como é difícil compreender tudo isso, né? Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo, certo? Então, os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo ser humano. Olha só como o ser humano estudou muito, se tornou um cientista porque ele estudou e ele sabe. Chegou a construir esses satélites artificiais que ajudam nos orientar pelos mapas, pela internet e por esses instrumentos mais modernos hoje, certo? Aqui ao ladinho nós temos uma tirinha bem engraçadinha, olha só. Tem um homem das cavernas, tem um cientista, mas ainda é bem antigo, e logo ao lado nós temos uma imagem um pouco mais moderna. Então, primeira parte da tirinha, a pré-história, onde o homem das cavernas só conseguia se situar, saber onde está, olhando para o céu, se orientando com as estrelas, com as constelações, que são aquelas estrelas juntinhas, com a lua, com o sol e com os planetas. Mas ele vivia lá, ao ar livre, contemplando toda a natureza. Alguns séculos se passaram, mas ainda na antiguidade foi criado então o telescópio, que ajudou o homem a estudar melhor todos esses astros lá no céu, certo? E hoje, como que nós estamos? Fechados dentro de casa, olhando somente para um computador. E principalmente agora, no que nós estamos vivendo com esse coronavírus por aí, estamos bem trancados em casa, não é mesmo? Não podemos viajar, não devemos viajar, certo? E aí ficamos ali presos estudando no computador. Só que às vezes nós esquecemos, está mostrando aqui nessa imagem que está acontecendo uma coisa bem interessante lá fora, mas a pessoa não viu, porque ela não está ligada mais às coisas que tem na natureza. Nós hoje precisamos tomar esse cuidado porque nós estamos querendo só o que está ali no computador e deixamos de lado as coisas mais lindas que tem, que é as coisas da natureza, certo? Então, as coisas boas e positivas que estão aí, porque nós temos o computador. Se não fosse o computador, se não fosse o celular, como nós estaríamos estudando hoje? Que difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse lado ruim, que a gente fica aqui fechadinho, só olhando e estudando pela internet, no computador, deixando passar as coisas legais que acontecem na natureza, como essa pessoa deixou, não é verdade? Converse com seu papai e com a sua mamãe sobre as questões que estão aqui embaixo, que é referente a essa tirinha, a essa historinha. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que o papai e a mamãe têm bastante histórias aí para contar para você sobre isso, tá bom? E aí, se a gente seguir, nós vamos fazer somente mais uma atividade deste nosso caderno didático, que é a apostila grossa, que é adivinhe o que é e represente com desenho e com palavra. Então, tem que ter o desenho e também tem que ter o nome do que é que você desenhou, ok? Então, olha só. Utilize desenho e escrita para responder. O que é o que é? Um dos mais antigos instrumentos de localização mostra os pontos de orientação geográfica. O prof vai ler de novo. Um dos instrumentos mais antigos de localização mostra os pontos de orientação geográfica que a gente viu
onde tinha os 3 sendo representados. E um deles estava logo abaixo. É a bússola. Então, você vai desenhar e escrever bússola. Você pode olhar como faz uma bússola, parecido com um relógio, certo? Então, qualquer horinha, a prof pode até contar a história de como foi criada a bússola. Por que foi criada, nós sabemos que é para se orientar e saber aonde está e para onde vai. Mas como foi criada? É bem legal a história. Mas como nós precisamos seguir com o nosso conteúdo, com as nossas atividades, a prof vai dar sequência, certo? Próxima pegadinha. Então, o primeiro é a bússola, certo? Segundo, um dos mais modernos aparelhos de localização inventado pelo homem, pelo ser humano, que é aquele que é alimentado pelo satélite artificial que os astronautas colocaram lá no espaço, que tem 3 letrinhas, é o nome dele, GPS, ok? Pode olhar lá na apostila também como faz um GPS. O GPS está no nosso celular, então pode desenhar um celular, mas não esquece de colocar as 3 letrinhas representando o nome dele, ok? E essa é a nossa última atividade de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. A geografia é um pouquinho difícil, mas é muito interessante. Até mais, semana que vem nós voltamos com mais um pouquinho de pontos cardeais, atividades e localização, ok? Até mais!